Olá, seja muito bem-vindo. Está começando uma série de episódios do nosso Pod Saúde, podcast sobre temas em saúde, um projeto de extensão da UEPB Campus 8, preparado com muito cuidado para discussão e ensino no geral sobre temas importantes para a saúde. Então, se prepara e vamos juntos iniciar mais um grande aprendizado. Eu me chamo Ana Clara e esse é o Pod Saúde. Hoje estamos com o professor Carlos Cirino, professor da Universidade Estadual da Paraíba e psicólogo, e vamos falar um pouquinho sobre impactos do burnout na sociedade atual. Bom dia, professor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor, sobre sua profissão e sobre o tema que vamos abordar hoje. Bom dia, eu sou professor da Universidade Estadual, atuo aqui no Campus 8, em cursos da licenciatura e também da saúde, como é o caso da odontologia, e eu trabalho na clínica, atuo com a abordagem da psicanálise. E eu fui convidado para falar um pouco sobre o estresse ocupacional, também conhecido como burnout, né? E estou aqui para apresentar um pouco da minha experiência, da minha compreensão acerca dessa enfermidade. Ok, vamos começar com umas perguntas, incluindo nessas perguntas, postamos uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas tiveram dúvidas, e entre as 10 perguntas que iremos fazer, tem também de outras pessoas. A primeira pergunta é: o que exatamente é o burnout e em que momento o estresse comum evolui para essa condição mais grave que é essa doença? Então, de acordo com a literatura que eu falo é a né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, é uma enfermidade que está relacionada às questões psíquicas, né? O próprio nome diz, o estresse ocupacional relacionado ao trabalho, inclusive é definida no Código Internacional das Doenças, o CDC, né? Como um estresse ocasionado pela uma inadaptação ao trabalho, excesso de trabalho, enfim, pela própria concepção, estresse relacionado ao trabalho, ela já a define, né, conforme eu estou indicando. E como é que ela evolui? Na minha concepção, tudo que evolui para uma enfermidade, um desconforto, né, de origem psíquica, de origem emocional, é quando o sujeito não consegue mais exercer as suas atividades de trabalho, não consegue exercer com um certo grau de normalidade e naturalidade, ou seja, tudo que tira do eixo, né, o trabalho, a relação com os amigos, a relação com a família. Então, essa incapacidade, para mim, já é um sinal da evolução dessa enfermidade. Certo. E quais seriam os sintomas exatamente dessa enfermidade? Pois é, né? A literatura vai relacionar, em geral, 3 sintomas, né? O primeiro é uma exaustão emocional, o outro é despersonalização, e o terceiro é uma espécie de falta de motivação, né? A exaustão é exatamente pelo excesso ou acúmulo de trabalho, a despersonalização é quando o sujeito deixa de ser aquelas características normais de personalidade, passa a ser um pouco irônico, passa a ser um pouco cínico, e a segunda é o cansaço mesmo físico, né? Quando o físico atinge o sujeito de tal maneira que ele não consegue, não se mobiliza para nenhuma atividade relacionada ao trabalho. Então, essas 3 características, elas, digamos assim, atravessam todas, ou a grande maioria das publicações na literatura. Mas, enfim, existem algumas outras, né? O sujeito pode se tornar um sujeito agressivo, o sujeito pode se tornar um sujeito que não se interessa mais pelo trabalho, porque, olha só, alguns outros autores vão dizer o excesso de trabalho ou a falta de trabalho, né? Algumas questões da literatura vão dizer que o estresse ocupacional não só tem a ver com o trabalho, mas às vezes a preocupação relacionada às questões da ordem privada, da família, enfim, de algum excesso que não tem nada a ver com o trabalho. Então, quando o sujeito, enfim, pode trazer uma ansiedade, uma depressão relacionada de ordem econômica, de alguma relação de vínculo com a família que não está indo bem, enfim.
E quando isso chega no trabalho, ou seja, isso também pode, segundo alguns autores, desencadear um estresse ocupacional, um burnout, né? Entendi, entendi. Tem gente até que fala de maneira mais grosseira que o burnout seria uma depressão relacionada ao trabalho, né? Pois é, porque aí entra um pouco do que aí não é bem a minha área, que é a psiquiatria ou a medicina, enfim, faz esse diagnóstico, né? Então, o diagnóstico pode ir por um estresse, né? Pode ir por uma ansiedade, pode ir por uma depressão. Isso vai depender muito do status nosográfico do psiquiatra, né? De como ele observa as características e como ele descreve o que ele está ali diante dele, do que é relatado pelo trabalhador, né? Então, eu entendo que essas questões são importantíssimas, as definições, a descrição médica, mas eu estou muito preocupado, assim, quando chega na minha clínica, é como o sujeito se sente, como ele se define, né? Quais as causas que ele relaciona, o que ele me traz e que nomeia esse, vamos chamar de sofrimento psíquico. Entendi. A gente sabe que o burnout, ele impacta na saúde mental das pessoas, mas ele também impactaria na saúde física, por exemplo? Certamente, conforme eu falei, a terceira característica era a desmotivação, né? Um cansaço do trabalho. É quando o emocional, né, se converte, né, se converte num corpo, né? Quando o corpo não consegue mais aquela mobilidade natural, enfim. A própria depressão o sujeito não só como ele relaciona a sua vida, um vazio, né, psíquico, né? Mas também a falta de relação social, o desânimo para exercer qualquer atividade. Então, obviamente, o físico, digamos assim, é como você identifica, digamos assim, essa ordem, essa questão pessoal do sujeito, né? É como se o corpo somatizasse esse quadro clínico relacionado à fadiga do trabalho. Então, o corpo, certamente, ou seja, as questões físicas, elas fazem parte do diagnóstico e das características do burnout. Certo. E a quarta pergunta é: de que forma o ambiente de trabalho, seja metas, produtividade, redes sociais, etc., intensifica o risco do burnout? Pois é, isso aí, olha só, o burnout tem uma relação muito com a cultura. Se a gente vai ver algumas publicações de outros países, né, não é a mesma coisa que eu estou aqui falando para você. Então, no Brasil, a legislação fala que, desde 1999, esse estresse ocupacional tem de estar ali fazendo parte do quadro diagnosticado de uma enfermidade relacionada ao trabalho. Bem, a nossa cultura, a gente sabe, é uma cultura capitalista, uma cultura que exige enfim, do cargo, né, da função do trabalhador, uma série de questões, né? O estresse ocupacional, para alguns autores, ele tem uma origem relacionada à saúde ou relacionado à docência, né? Então, saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros que estão sob um estresse, enfim, pelo excesso de trabalho, excesso de carga horária. Então, assim, ou o professor, com um excesso de disciplina, a exigência de um produtivismo acadêmico. Agora, de uma forma geral, a sociedade, você vê os trabalhos relacionados aos serviços, de uma forma geral, né, cobram metas, né, e às vezes são metas inatingíveis, né, então tem muito a ver com essa coisa do excesso de trabalho, né, isso gera, obviamente, um desgaste emocional e físico, não conseguir comprimir metas de uma determinada empresa, enfim, que também, ou seja, constitui a base, né, de entendimento de todas as publicações da psicologia e da psiquiatria. Então, excesso de trabalho. E a nossa sociedade, há muito, né, por mais que ela fique cada vez mais tecnológica, que a gente achava, de uma forma geral, que isso ia minimizar, ao contrário, isso só, na verdade, foi mais um acúmulo, né, de atividades que um profissional, seja da saúde, seja da educação, seja lá de onde for, né, se vê aí envolvido, né? Então, tem tudo a ver com a carga emocional, o excesso de carga emocional, o excesso de empresa, né? E pouco tempo de vida cultural, de vida social,
né? E isso está na base do entendimento, né, ali da descrição do Bourdieu. Certo. E aí a quinta pergunta é: quais são os impactos do Bourdieu nas relações pessoais, como famílias, amizades e vida social? O senhor mesmo já tinha falado, né, que ia causar despersonalização da pessoa, mas tem algo mais específico, como essas relações interpessoais? Pois é, olha só, quando tem origem de um problema relacionado à família, né, isso chega no trabalho. Né? Quando tem uma origem do trabalho, isso chega na família e, obviamente, vai afetar as relações família e amizade. Pensa no seguinte, todas as nossas relações sociais, elas são atravessadas pela questão do afeto. A gente precisa de afeto, né, porque a gente vive no processo de socialização. A gente socializa na sala de aula, no trabalho, a gente socializa na família. E socializar requer um pouco de afeto, de emoção, enfim. Então, se eu estou cheio de trabalho, isso vai, de alguma forma, né, afetar o meu humor, né, nas relações sociais. Né? Se eu tenho um trabalho, por exemplo, onde eu dependa, né, da aceitação, dependa de, enfim, por exemplo, eu fui coordenador na universidade, e eu sempre tinha que fazer o máximo e o melhor para essa universidade. Né? E eu dependia também, obviamente, dos meus pares, dos meus colegas professores. Né? Dependia, às vezes, de um elogio, enfim, de um contato, às vezes de uma ajuda, de um auxílio. Então, quando isso não acontecia, ou seja, isso mexia um pouco o meu afeto. Né? Então, assim, a gente precisa de socializar e precisa de afeto. Afeto é um sentimento de ajuda, de auxílio, enfim, a gente precisa ver que existe humanidade nas relações de trabalho, né? Não somos máquinas, somos humanos e, enfim, a empresa só exigir sem ter aquela sensibilidade que eu preciso também, de cuidado, né? É por isso que o Bourdieu tem uma relação muito forte com todos os profissionais da área da saúde, né? Pela responsabilidade de lidar com gente, né? Os professores também, responsabilidade de lidar ali com uma quantidade de alunos, né, que tem expectativas diferentes. E eu, por exemplo, também, como trabalhei na coordenação, era aluno e professor ao mesmo tempo. Então, a expectativa da empresa em querer, enfim, rapidez, sucesso em todas as atividades, e uma falta de humanidade em reconhecer que qualquer trabalhador está sujeito ao sofrimento quando ele é colocado nessa posição de trabalho excessivo, né? Então, tem tudo a ver aí, a gente não sai de casa e deixa os problemas ali, a gente evita falar dos problemas na sala de aula, no trabalho, né? A gente apenas fica ali, recolhido. Mas, de uma forma ou de outra, afeta a família, afeta amigos, afeta as relações sociais, de uma forma em geral. E o senhor acredita que existe uma diferença como o Bourdieu afeta as gerações mais velhas e mais jovens? Com certeza. Eu acho assim. Eu acho que, de uma forma geral, né, isso cada vez é cobrado, né, não só nas empresas, né, mas, enfim, a própria sociedade em si, a cultura que a gente vive, né, ela já começa a exigir do adolescente, né, determinadas responsabilidades, né. Por exemplo, eu como professor, há muito eu escuto na clínica, né, os pais muito preocupados, já com 15 anos, em fazer com que o adolescente já decida ali a sua profissão, né, a escola também já criando toda uma expectativa ali com o adolescente, do que ele vai ser, do que ele deseja ser. Então, às vezes, falta maturidade, inclusive neurológica, né, porque, enfim, então, as expectativas, de uma forma em geral, sobre a identidade profissional, elas acontecem cada vez mais cedo, né? Então, obviamente, se assujeita um pouco essa questão das enfermidades psíquicas, do sofrimento psíquico, né? Então, o adolescente se vê, inclusive, olha só, já existem diagnósticos de ansiedade com crianças, né? Adolescentes aí já tem fartas publicações, um número já grandioso. Então, obviamente, é um pouco dessa dinâmica da nossa cultura atual, de exigir cada vez mais cedo obrigações que são tidas assim como quando o sujeito já tem uma certa maturidade intelectual, uma certa identidade profissional. Então, isso aí, cada vez mais cedo, jovens e adultos, né, passam por um processo muito similar, né,
acerca do sofrimento psíquico, né? Eu sempre falo sofrimento psíquico porque é a minha, digamos assim, meu norte, meu pensamento, né, se organiza, né? Aí eu sempre repito isso porque é daí que onde eu começo a pensar, né, no meu trabalho relacionado às enfermidades de origem psíquica. Isso que o senhor falou é muito engraçado, porque realmente, desde a nossa adolescência, nós somos pressionados a pensar com o que a gente vai trabalhar, e mesmo que demore 10 anos, mas a gente já tem que saber o que quer, já tem que saber no que vai trabalhar. E é uma pressão muito grande, né? Principalmente sobre o pessoal que está no segundo, terceiro ano do ensino médio, que é, tipo assim, a pessoa tem 17, 18 anos, e como é que eu vou decidir o que é que eu quero pro resto da vida, né? Já começa por aí essa questão do burnout. Eu vou trazer um exemplo de um livro que tem tudo a ver e não tem tudo a ver, mas tem um livro publicado nos anos 90 chamado Desaparecimento da Infância. E o que é isso? Esse livro trazia o seguinte: foi tão caro a biologia, a ciência, entender que criança está em processo de desenvolvimento físico, emocional, social. E que nos últimos anos a gente estava cada vez mais tornando essa infância mais adultizada, né? Ou seja, a criança se vestindo ou quase se comportando como se fosse uma cópia de um adulto. E os próprios adultos cobrando isso das crianças. Os adolescentes, enfim, às vezes são tão cobrados, né, para ter já uma identidade profissional, para ir tomar uma decisão profissional. Isso na escola, na família, de uma forma geral, nas mídias sociais. Então, cada vez mais, quer dizer, esse desaparecimento da infância tem tudo a ver com o desaparecimento um pouco do que é a adolescência, né? No sentido emocional, no sentido relacional, no sentido do momento em que se vive. Então, ou seja, a gente conquistou algumas características de infância, conquistamos algumas características tidas como de adolescente, mas, ao mesmo tempo, né, a nossa cultura de emergência, né, do sujeito já ter aí um posicionamento cada vez mais cedo, infelizmente isso está também tendo consequências, né, e as consequências são um estresse, ansiedade, uma depressão, de não se atingir, né. Então, o que mais tem exemplos disso, principalmente quem trabalha com redes sociais, quem está nas redes sociais, as pessoas utilizam até as redes para uma espécie de depoimento, uma espécie de, né, já um sentimento de sofrimento. Tem muita gente que utiliza isso como um recurso, né, quase que um sofrimento ali, posto em público, né, nesse ambiente virtual. Então, é mais comum do que eu e você, né, imagina, é muito comum mesmo, né, se fosse qualquer conversa, em boa parte dos adolescentes, eles vão relacionar um pouco já dessa preocupação, né, com o mercado de trabalho, dessa preocupação em ter uma identidade profissional, enfim, ter isso para conquistar, enfim, qualquer, não sei, uma vida, né, essa vida que as pessoas imaginam, né, de status, enfim, de consumir as coisas que você deseja. Então, tem tudo a ver, né, e não é exagero pensar que isso acontece cada vez mais jovem. Entendi. Vamos para a sétima pergunta, então. O que empresas e a própria sociedade podem fazer de forma prática para prevenir e reduzir os casos de burnout? E está indo numa área onde eu entendo pouco, mas olha só, a empresa quer lucro, a empresa quer produção, a empresa quer um sujeito, né, sempre sabe, um sujeito sempre pronto para resolver os problemas, né, do ambiente de trabalho, né? Então, há sempre um embate do ponto de vista trabalhista, né, sobre o sofrimento do trabalhador, né? Há sempre uma questão ali que difere, né? Então, isso é muito difícil de se avaliar, porque a empresa ela pode, enfim, exigir um diagnóstico, né? Esse diagnóstico, claro que vai vir, aí os profissionais da área de saúde eles são prontos para diagnosticar um estresse, né? Uma enfermidade relacionada ao trabalho, mas a empresa, ela vai, de uma forma ou de outra, tentar resistir. Agora, olha só, alguns outros autores vão dizer o seguinte: se a empresa não cuida do seu trabalhador,
ela está perdendo alguma coisa, é o que a gente chama de capital humano, porque, olha só, ela investe, o cara tem ali suas capacidades, tem sua técnica, tem sua experiência, então se ela não investe na saúde do trabalhador, é como se ela estivesse negando, né, o que ela própria quer. Se ela quer um sujeito sempre sadio, então ela devia, enfim, pensar em cuidados, né, enfim, uma série de questões que, né, que auxiliam, né, no bem-estar do trabalhador. Então, descanso, né, essa coisa do 6 por 1 agora, né, por exemplo, o descanso é extremamente interessante, de estar com a família é interessante, ou seja, tudo isso vai repercutir no trabalho. Então, se a empresa não se preocupa com, né, com a sua, com as pessoas, né, então ela está indo contra o que ela quer. Enfim, talvez já existem pesquisas que dizem o seguinte, né, aquele sujeito que descansa, que desempenha uma atividade cultural, enfim, que tem seu momento com a família, com os amigos, longe da empresa, quando ele retorna, né, a segunda e a sexta-feira dele, por exemplo, ele vai ser muito mais produtivo, né? Então, a empresa que não se preocupa, talvez ela esteja indo contra o que ela própria quer, uma espécie de contradição empresarial. Eu acho que é mais ou menos assim. Sim, concordo demais. Inclusive, tem até aquela questão, né, de bater meta, que quando o funcionário bate meta, a empresa não dá um parabéns, por exemplo, ou agradece, e sim dobra a próxima meta, né? Exatamente, né? Então, como eu te falei, o sujeito parece mais humano, é máquina, né? Então, só uma foto na parede, só um aplauso, eu acho que isso é insuficiente, né? A gente precisa de mais, a gente precisa de um afeto, de um aconchego, de descanso mesmo, né? Inclusive, enfim, eu defendo muito essa coisa do descanso, uma vida cultural do sujeito, uma vida, enfim, que não seja aquela relacionada ao trabalho. Então, essas questões são extremamente importantes no sentido de saúde do trabalhador. Então, a empresa, eu acho que ela, enfim, quando ela desconsidera, ela está indo, enfim, não dialoga com as questões mais contemporâneas, que é essa questão do sujeito, o sujeito satisfeito com o trabalho, satisfeito com a sua vida, tá? Então não está dialogando com essa questão aí. Está vendo o homem como uma espécie de máquina, alguma coisa parecida. Entendi. Muito bom o ponto de vista do senhor. Vamos para a 8ª pergunta agora. Em que momento o burnout passa a exigir afastamento do trabalho? E o senhor sabe como explicar como funciona o processo para obter um laudo médico e outras coisas? Pois é, né? Eu sou psicólogo, obter o laudo médico, eu não sei, mas é quando o sujeito, né? Ao meu ver, seria quando o sujeito não está indo bem, e geral, agora é difícil quando o sujeito ele precisa do trabalho, ele precisa da ocupação, ele mesmo às vezes não sabe, então talvez os amigos ajudem ele a perceber. Agora, olha só, porque às vezes o sujeito é muito narcísico, né? Ele enfim, é duro na queda, então às vezes ele não perceba, né? Só quando, enfim, eu tive um caso, né? A pessoa chegou a desmaiar. Então, quando ela chegou a desmaiar e foi internada, então, tomou consciência de que a origem daquele desmaio, né? Foi relacionada ao trabalho. Mas às vezes o ego é tão forte, né? Ou também por características individuais, o sujeito quer, porque quer, enfim, aquela função, né? Isso vai gerar status, isso vai gerar amizade enfim, com a chefia, com os donos. Então, às vezes, a pessoa não toma essa consciência de que está sob um estresse, assim. Então, às vezes, a amizade e as pessoas próximas são que percebem, né? Aquelas características, né? Um desgaste emocional, um cinismo, enfim, uma ironia, um afastamento do contato social. Então, geralmente, quem descobre são essas pessoas. Agora, isso vai depender muito dos traços de personalidade, conforme eu falei, né? Um ego narcisista não vai identificar com certa facilidade. Então, assim, uma vez identificado, né? Aí, ou uma vez chegando até essa questão de ordem médica, né? Com certeza, se for um bom profissional, né? Porque aí é que está, né? Às vezes a empresa ela tem o seu próprio departamento médico, né? Então, eu já trabalhei em empresas que ela tinha um departamento médico, né? Que era diferente do meu médico pessoal, né? Então, o departamento médico tinha uma visão, obviamente, de empresa, né? Na época que eu trabalhei, nos anos 90, obviamente, nos anos 90 não se falava como se falava hoje, né? Hoje se fala bem mais. Mas, enfim, de uma forma geral, o laudo médico vem quando o sujeito procura o médico, procura essa questão. Agora,
conforme eu falei, há uma certa resistência, né, principalmente às vezes de perceber com esse mau humor, assim, essas características esteja relacionado ao trabalho, né, porque isso mexe muito com o ego do trabalhador. Eu digo por pessoal. Na minha casa, teve um tempo que minha mãe, ela precisou se afastar da empresa por motivos de saúde. E aí, teve a questão do INSS, né, e tudo mais, sendo que o INSS não aprovava. Então, infelizmente, mesmo com a saúde não intacta, ela teve que voltar a trabalhar. Então, imagina só, pessoas que têm o laudo do burnout, e não é um assunto tão discutido ainda hoje em dia, infelizmente. Não é, eu acredito que não seja o suficiente. Além da empresa ter essa questão de empatar o funcionário, de conseguir esses laudos, né? De o funcionário ter o medo de ser demitido, mesmo com atestado, tem essa questão do INSS também. Então, mesmo se sua saúde não está em dia, você vai ter que trabalhar justamente por não conseguir manter a sua casa, a sua vida. Então, é uma questão muito complicada. Exatamente, por isso, sim, eu me reservo a pensar nessa questão de ordem médica. Enfim, eu não tenho a formação, não estou, né, nessa via, né, nessa dimensão, né, nesse olhar. Mas, enfim, há alguma coisa muito complexa que acontece aí. Eu acho que, às vezes, tem muito a ver com a lógica empresarial, né? As pessoas pensam com a lógica empresarial. E uma outra questão também é que, socialmente, enfim, há muito preconceito sobre o diagnóstico de ansiedade, de depressão. Enfim, as pessoas negam, inclusive, né, algumas pessoas negam a ideia de depressão, né, como alguma coisa de ordem séria mesmo, né, que tem um diagnóstico, que existe tratamento, enfim. Socialmente isso não é, enfim, aceito socialmente. Então, as pessoas às vezes se reservam em dizer que tem, né, que fazem uso da medicação, que estão ali passando por um momento difícil. Tanto que se procura mais os psiquiatras do que os psicólogos ou psicanalistas, né? Então, aí tem uma concepção também que... Entendi. Né? Então, aí, isso não desmerece a capacidade de uma pessoa. O fato dela passar por ansiedade, para mim é natural, normal, né? Mas isso no mercado de trabalho pode ser assim, uma pessoa, enfim, que não tem essa rigidez emocional. Então, isso também tem pesado muito na cultura brasileira, né? Um sujeito forte é aquele que a suporta, né? Está sempre adaptado para o excesso, para as demandas, e não é bem isso, né? Então, eu conheço muita gente, tive muitos pacientes, né, que ignoram essa questão. Não, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho uma força emocional, eu vou suportar. Enfim, não é só fala, né? De repente é quando o corpo reage, né, a esse desgaste. Mas, enfim, o que a medicina, como ela vem tratando, e a medicina trabalhista, ocupacional, aí eu não posso falar muito dessa dimensão, mas o que eu vejo na leitura e dos pacientes, como eles me trazem, é mais ou menos por aí, conforme eu falei. Entendi. Vamos então para a nossa última pergunta, e essa foi da caixinha do Instagram. E ela é: existe alguma evidência ou uma relação entre o bruxismo e o burnout? Uma relação quase que direta com a neurose obsessiva, né? Ou o transtorno obsessivo compulsivo, né? Essa linha com o estresse, o trabalho e o bruxismo, não sei se dá para fazer muito pouca informação, né, acerca dessa questão. É como se estivesse forçando muito a barra. Uhum. Mas o sujeito obsessivo compulsivo é aquele, agora vamos lá, vamos tentar pensar. Sujeito obsessivo compulsivo que ocupa uma determinada função, que exige, a empresa exige muito dele, ele tem esse ego muito forte, vai estar sempre ali pronto, né? E da hora para outra ele pode ter variados sintomas, e um deles é, né, o bruxismo. Então, Sim.
assim, não é forçando não, dependendo da estrutura do pensamento, né, esse ego narcisista, né, esse ego que pode tudo, então ele pode também ter sintomas relacionados aí que podem, né, que chega até a clínica da odontologia, pode sim, mas eu particularmente, eu nunca li nada, né, Burnout, mas enfim, o sujeito narcísico, o sujeito ali, que enfim, que ele se coloca numa posição de não sofrimento, né? Isso de uma maneira vai de uma maneira ou de outra está relacionado aí a uma estrutura obsessiva compulsiva. Aí, indo por esse caminho, certamente tem a ver, mas eu não li nenhum trabalho acerca dessa questão. É que é realmente uma pergunta muito específica, né? Bruxismo, apertamento ou disfunção temporomandibular são tudo sinais de tensão, de estresse. Então, acho que seria mais relacionada a esse tópico do que só bruxismo em si. Pois é, né? Então a gente precisava de mais elementos para a gente começar a pensar, né? Agora, como o pensamento é livre, a gente pode especular, a gente pode criar hipóteses, a gente pode, enfim, tentar abrir, né? O que é bruxismo, de onde vem a origem, porque os sintomas eles são os fatores sintomáticos são variados. Bem, ouvintes, houve uma falha na comunicação aqui e a conexão caiu, mas já voltamos e vamos continuar onde paramos. Sobre as áreas ampliadas de bruxismo, DTM e apertamento, que o senhor estava falando. Pois é, eu conheço, quer dizer, eu nunca li nenhum artigo relacionando ao estresse ocupacional que tem a ver com o bruxismo, mas a gente pode especular, a gente pode pensar, né, se a estrutura de pensamento do sujeito se relaciona com uma neurose obsessiva, né, ou, enfim, ou como a psiquiatria costuma chamar de transtorno obsessivo-compulsivo, né, isso está na base da questão do bruxismo, né, ou seja, o bruxismo tem a ver com quem tem essa estrutura de pensamento. Então, o estresse ocupacional é um ambiente, né, de tensão, né? Então, a gente pode pensar, né, que pode ter uma relação de estrutura do pensamento, ou seja, aquele sujeito que tem uma forma de pensar relacionado a uma obsessão, a uma compulsão, enfim, ou tem um diagnóstico, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode pensar que há uma relação muito forte. Mas, por outro lado, sim, eu não conheço nenhuma publicação. Mas, enfim, a gente está aí para pensar, especular, criar hipóteses, enfim. Mas, como são áreas de tensões, né, que geram, de uma forma ou de outra, estresse, né, nesse sentido, elas podem se aproximar. Mas, de uma forma geral, eu não conheço nenhum trabalho publicado. Entendi. Bem, nossas perguntas acabaram, professor, mas foi uma ótima conversa. O senhor entende muito bem do assunto. E é importante falar sobre, porque, como eu falei durante nossas conversas, eu acho que é um assunto pouco comentado para o impacto que ele tem na sociedade, tanto econômica como capitalística e emocional das pessoas. É importante demais, né? Agora, olha só, como a gente vive numa sociedade dinâmica, competitiva, né? E, enfim, o quadro diagnóstico de sofrimento psíquico, às vezes, gera um certo preconceito. Então, talvez se fale pouco por essa condição. A vergonha do trabalhador em admitir, né, para não perder uma vaga de emprego, e a outra empresa, enfim, não querendo se comprometer, porque isso é prejuízo para ela, sobre essas questões. Então, talvez, né, haja ali uma coisa meio velada, não dita, né, por conta dessas questões, né. Mas, enfim, quanto mais se fala, mais, enfim, abre caminho para discussão, aí melhoria, obviamente, para o trabalhador, né. Entendi. Então, é importante, sim, discutir essas questões. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu, professor, por participar da nossa entrevista. Espero que o senhor tenha gostado. Nós vamos produzir tanto no Spotify como no YouTube e no Google. Assim que sair o Tá bom. episódio, comunicamos ao senhor.
tá certo? Tudo bem. Muito obrigada. Valeu. E esse foi mais um episódio do Pod Saúde. Espero que tenham gostado e voltem para ouvir os outros episódios. Tchau, tchau!